Saudações, companheiros. As ruas de Teherã viraram zona de guerra. Enquanto a Guarda Revolucionária Iraniana tenta conter a maior revolta popular desde a Revolução Islâmica. A internet completamente desligada em todo o país. Segundo fontes, 538 pessoas mortas. Mais de 10 mil detidas. Mas enquanto o regime sufoca seu próprio povo, Washington acabou de anunciar que está considerando intervir militarmente. E agora, Israel entrou em alerta máximo. E há algo nessa revolta que assusta mais Teherã do que tanques nas ruas. Começou no dia 28 de dezembro. Comerciantes do Grande Bazar de Teherã fecharam as portas. Não era protesto político, era desespero econômico. O rial iraniano despencou pela metade em um ano. A inflação explodiu para 42,2%. Um quilo de carne chegou a custar 1 milhão de tomans. O salário mínimo não acompanhou. As famílias estavam quebrando. Mas o que a população não aguentava mais era viver sob uma ditadura que os empobrecia enquanto injetava bilhões em mísseis e armamentos. Segundo análises econômicas, boa parte das reservas iranianas é investida no rearmamento de mísseis balísticos e na produção de armas nucleares, além de financiamento ao Hezbollah, Houthis e Hamas. Enquanto as geladeiras das casas iranianas ficavam vazias, o regime priorizava o arsenal militar. A Guarda Revolucionária não tolerou. Tratou tudo como insurgência. Gás lacrimogênio nas primeiras horas. Depois vieram os tiros. Invasões em hospitais para prender feridos. A violência escalou em 48 horas. Estudantes entraram nas ruas. Universidades inteiras se mobilizaram. E então, algo que não acontecia desde 2022 voltou a ecoar pelas avenidas. Morte ao ditador. O alvo era direto: Ayatollah Ali Khamenei. E o que está acontecendo agora foge completamente do controle do regime. Segundo organizações de direitos humanos, mais de 10.600 pessoas foram detidas até o momento. 17 das 31 províncias iranianas registram protestos. A província de Ilan, na fronteira com o Iraque, virou zona de conflito armado. Imagens confirmadas mostram manifestantes portando fuzis. Um funeral de manifestantes se transformou em novo protesto. A polícia respondeu com balas reais. E aqui está o detalhe que muda tudo. Nos primeiros dias de protesto surgiram vídeos verificados mostrando manifestantes gritando algo inesperado. Forças da lei, apoiem, apoiem. Eles estavam convocando as próprias forças de segurança a ficarem do lado do povo. Não era apenas raiva contra o regime. Era um chamado direto para que os soldados desertassem, para que abandonassem Khamenei. Isso é o que mais assusta Teherã. Não é a quantidade de pessoas nas ruas. É o fato de que a base militar pode estar rachando. Na quinta-feira, dia 8 de janeiro, o regime tomou a decisão mais drástica. A internet do Irã foi completamente desligada. A conectividade nacional despencou para 1%. Linhas telefônicas internacionais cortadas. O mundo ficou às cegas. A razão era clara: impedir a organização dos manifestantes e, principalmente, esconder do mundo o que estava acontecendo nas ruas. Sob o apagão digital, a repressão se intensificou. Grupos de direitos humanos alertaram que apagões de internet no Irã costumam ser prelúdio de massacres. Em 2019, quando o regime desligou a rede, mais de 1.000 manifestantes foram mortos nos dias seguintes. Agora, com mais de 60 horas de blackout, o medo é que essa história se repita. Mas enquanto Teherã reprimia, outro movimento estava sendo construído do outro lado do tabuleiro. Donald Trump, recém-empossado pela segunda vez, fez uma declaração que mudou o jogo. No dia 2 de janeiro, ele postou na Truth Social: "Se eles começarem a matar pessoas como fizeram no passado, nós nos envolveremos." Isso não significa tropas em solo, mas significa atingi-los com muita força onde dói. Não foi retórica vazia. O Wall Street Journal revelou que Trump recebeu das chefias militares americanas um leque completo de opções para ofensivas contra o Irã. As discussões incluem ataques aéreos contra instalações militares, uso de armas cibernéticas secretas, imposição de novas sanções e fortalecimento da oposição anti-governo com recursos de inteligência.
Fontes confirmam que Trump pretende se reunir na terça-feira, dia 13 de janeiro, para decidir o próximo passo. A CNN confirmou que a Casa Branca está considerando seriamente cumprir as ameaças. Um alto funcionário da inteligência dos Blau descreveu a situação como um jogo de resistência. De um lado, a oposição iraniana tentando manter pressão até que figuras-chave do regime desertem. Do outro, as autoridades iranianas tentando semear o medo sem dar a Washington o pretexto perfeito para intervir. Mas há um fator nessa crise que muda completamente o cálculo de guerra. No sábado, dia 10 de janeiro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversou por telefone com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. O tema foi revelado por uma fonte israelense presente: a possibilidade de intervenção americana no Irã. Não foi conversa casual. Foi coordenação operacional entre as duas potências. A imprensa alemã Der Spiegel confirmou o encontro. A Casa Branca não comentou. E Israel tomou sua posição. Fontes israelenses que participaram de consultas de segurança durante o fim de semana confirmaram. Israel entrou em alerta máximo. O que isso significa na prática não foi detalhado publicamente. Mas o contexto é cristalino. Israel está se preparando para duas hipóteses simultâneas. A primeira, um ataque americano ao Irã que exija apoio israelense direto. A segunda, uma retaliação iraniana contra território israelense, caso Washington avance. O histórico justifica a preocupação. Em junho de 2025, Israel e Irã travaram uma guerra de 12 dias. Os Estados Unidos intervieram ao lado de Israel, bombardeando 3 instalações nucleares iranianas com superbombas. O Irã retaliou disparando mísseis balísticos contra a base americana de Al-Udeid, no Catar. Não houve vítimas fatais porque Teherã avisou Washington minutos antes do ataque. Mas a mensagem estava clara: qualquer movimento contra o Irã terá resposta militar. E agora a resposta foi oficializada com detalhes. No domingo, 11 de janeiro, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakr Kalibaf, fez um discurso transmitido ao vivo. Ele disse que, em caso de ataque americano, tanto Israel quanto todas as bases militares da região serão consideradas alvos legítimos. Kalibaf foi além. Ele alertou que o Irã não se limitará a reagir após ser atacado. Agiremos com base em quaisquer sinais objetivos de ameaça, declarou. Em outras palavras, o Irã está autorizando ataques preventivos. A ameaça não é apenas retórica. O Irã possui capacidade concreta de fechamento do Estreito de Hormuz, corredor marítimo por onde passa 1/3 do petróleo mundial. Embora suas defesas aéreas tenham sido destruídas em junho, o país mantém vasta rede de mísseis balísticos e de cruzeiro distribuídos por todo o território. Possui drones de ataque. E a Guarda Revolucionária, apesar de enfraquecida, ainda controla dezenas de grupos militantes pela região. Mas o Irã também representa um risco direto e concreto para Israel. Segundo análises militares, o arsenal iraniano de mísseis balísticos tem alcance suficiente para atingir todo o território israelense. Durante a guerra de junho de 2025, o Irã lançou 21 ondas de ataques com mísseis e drones contra Israel. As sirenes soaram em Tel Aviv, Haifa, Ascalão e outras cidades estratégicas. Israel interceptou boa parte dos projéteis. Mas a capacidade iraniana de saturar as defesas israelenses é real. E há um detalhe crítico que muda toda a equação. O Irã está no momento mais vulnerável desde a Revolução Islâmica de 1979. O regime perdeu o controle narrativo. A população não acredita mais no sistema. O filho do último Shah do Irã, Reza Pahlavi, que vive exilado nos Estados Unidos, fez um chamado direto nas redes sociais. Ele disse que o objetivo agora não é mais apenas protestar. O objetivo é tomar e manter os centros urbanos. Ele prometeu retornar à pátria em breve. Sua mensagem não é apenas simbólica. Ela representa uma alternativa ao regime atual. E isso é extremamente perigoso para Khamenei. Washington percebeu a oportunidade, mas também percebeu o risco monumental. Se Trump atacar o Irã agora, ele pode desestabilizar a região inteira. Pode gerar uma onda de refugiados sem precedentes. Pode ativar células militantes iranianas em territórios vizinhos. Pode provocar ataque massivo contra Israel. Pode disparar o preço do petróleo para níveis insustentáveis. E pode transformar o povo iraniano, que hoje protesta contra o regime, em um povo unido contra a intervenção estrangeira.
A história do Oriente Médio está repleta de exemplos onde intervenções externas fortaleceram justamente os regimes que se tentava enfraquecer. Por outro lado, se Trump não agir, ele perde credibilidade. Sua ameaça se torna vazia. E Khamenei ganha tempo precioso para reprimir a revolta com força total. A indecisão não é opção viável para nenhum dos lados. Israel está exatamente no meio dessa equação explosiva. Netanyahu já afirmou publicamente que um ataque iraniano contra seu país teria consequências terríveis. Mas ele também disse que está observando atentamente o que acontece dentro do Irã. Isso significa que Israel não tomará a iniciativa sozinho, mas está pronto para responder. E se Washington avançar com a operação militar, Tel Aviv pode participar. Talvez com inteligência, talvez com apoio logístico, talvez com operações aéreas coordenadas. Nos bastidores, a movimentação já está acontecendo. As forças de defesa de Israel lançaram ataques contra a infraestrutura militar do Hezbollah e do Hamas no Líbano nos últimos dias. Ordens de evacuação foram emitidas antes das operações. O alvo não era apenas o Hezbollah. Era enviar mensagem clara ao Irã. Estamos prontos. E estamos próximos. Enquanto isso, o apagão de internet no Irã ultrapassa as 60 horas. Imagens vazadas mostram multidões reunidas no bairro de Punak, em Teherã, batendo ritmicamente em pontes e objetos de metal. É um sinal de protesto silencioso, mas é também um sinal de resistência obstinada. A população está dizendo: vocês podem desligar a internet, mas não podem desligar o povo. O que vem a seguir depende de 3 decisões que estão sendo tomadas neste exato momento. A primeira de Trump. Ele vai intervir militarmente? Vai usar armas cibernéticas para paralisar a infraestrutura iraniana? Vai apenas apoiar a oposição com inteligência e recursos financeiros? A segunda de Netanyahu. Israel vai participar de operação conjunta? Vai agir sozinho preventivamente? Ou vai apenas se defender caso seja atacado? A terceira de Khamenei. Ele vai intensificar a repressão interna, mesmo sabendo que isso pode trazer resposta militar americana? Ou vai tentar negociar alguma saída com as potências ocidentais? Nenhuma dessas decisões será fácil. E todas elas carregam riscos catastróficos. As consequências práticas dessa crise já estão aparecendo em tempo real. No campo econômico, os futuros de petróleo subiram mais de 4% na semana passada. A possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz está precificada no mercado global. Se o conflito escalar, o preço do barril pode disparar para níveis não vistos desde a guerra na Ucrânia. Isso significa inflação global imediata. Significa pressão sobre economias emergentes. Significa crise energética na Europa e na Ásia. No campo político, o Irã está isolado como nunca esteve. Perdeu a Síria com a queda de Assad. Perdeu influência no Líbano. O Hamas foi enfraquecido após os ataques israelenses. O Hezbollah está sob fogo constante. E agora enfrenta revolta interna sem precedentes. Se o regime cair, o vácuo de poder pode ser preenchido por grupos extremistas. Ou pode ser preenchido por nova liderança civil. Mas ninguém sabe. E a incerteza é extremamente perigosa. No campo militar, Israel e Estados Unidos estão mais próximos do que nunca. As conversas entre Netanyahu e Rubio são apenas a ponta do iceberg. Há coordenação operacional em níveis profundos. Há compartilhamento de inteligência em tempo real. Há preparação de cenários de ataque detalhados. E há, provavelmente, um cronograma definido caso Trump decida avançar. Enquanto os holofotes do mundo estão voltados para os protestos nas ruas de Teherã, a verdadeira operação está sendo planejada em salas fechadas em Washington e Tel Aviv. E Teherã sabe disso perfeitamente. A internet foi desligada não apenas para reprimir protestos. Foi desligada para dificultar a inteligência americana, para bloquear satélites de comunicação, para evitar que agentes internos coordenem operações com agências externas. O apagão digital é medida de defesa estratégica tanto quanto é medida de controle interno. Mas o tempo está passando, e o mundo está assistindo. A pergunta que fica é: quem vai dar o primeiro passo? E quando? Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal,
Inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.